a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para levar até você a mensagem da palavra do Senhor através de uma lição bíblica da classe dos adolescentes, do primeiro trimestre de 2021. Isso mesmo, aqui pelo nosso canal EBD Restinga. Você que não é inscrito ainda, vai lá, se inscreva, acione o sininho para notificações de vídeos novos, deixa seu like, curte lá, compartilhe e juntos vamos levar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Esther, congrego na Igreja Assembleia de Deus do Distrito 12 Restinga, Porto Alegre. Estamos felizes de estarmos aqui, juntamente com você. Vamos orar para iniciarmos a nossa aula? Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Abençoa cada um, Senhor, que está assistindo, que vai assistir este vídeo, essa lição bíblica, Senhor, que Teu Espírito Santo venha sondar todos os corações dos nossos adolescentes, em especial eu te peço, Senhor, e que possa haver mudança de vida, Senhor, que possa haver transformação, que almas possam render-se aos Teus pés. Somos apenas instrumentos, ferramenta nas Tuas mãos, Senhor, para levar esse evangelho tão lindo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, estamos aqui com a segunda lição, deste primeiro trimestre de 2021, onde nós estamos tratando sobre as cartas, aprendendo com as cartas. E na lição número 1 nós vimos que quem escreveu essas cartas foi o apóstolo Paulo. Conhecemos um pouquinho da sua vida e ali então nós explicamos a lição de número 1. E hoje com a lição número 2, que tem por título A Manifestação da Graça de Deus. O que será isso? O que esse título tem para nos ensinar, para nos falar sobre a manifestação da graça de Deus? O que é isso? Pois bem, vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico, que se encontra em Romanos, capítulo 5, e versículo 12 ao 21. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler juntos o que diz a palavra do Senhor no livro, então, de Romanos, capítulo 5, e versículos 12 ao 21. Aleluia! Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime de lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual figurava aquele que havia de vir. Prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento, de novo, derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa
vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que texto lindo, né? Então você aí, ó, mais tarde, quando terminar de ler, de assistir este vídeo, reflita novamente sobre essa leitura bíblica que está em Romanos, capítulo 5, e versículos do 12 ao 21. Né? Aqui está nos falando desta graça maravilhosa, né? Esta graça que através dela nós vamos poder alcançar o céu. Que bênção! Então, vamos falar o nosso versículo, então, nosso destaque, que se encontra em Romanos, capítulo 5 e versículo 15. Destaque da semana. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Que maravilha, né? Então você já sabe quem é essa graça, que tem que falar no título ali, a manifestação da graça de Deus. Pois é, pessoal, esta graça é Jesus. Jesus esteve com Deus desde a criação, né? A Trindade esteve ali juntos na criação. Deus Pai, né? O Criador, Deus Filho, o nosso Salvador, e Deus Espírito Santo, o nosso Consolador. Os três são uma pessoa só, né? Os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia nos diz que são a Trindade, três em um. E se você quer saber sobre o Espírito Santo, assista lá as lições da classe dos adultos, que este trimestre estará falando sobre isso. E nós temos disponível essa lição também no nosso canal da EBD Restinga no YouTube. Vamos voltar então. Olha só, quando você, adolescente, está de aniversário, ou quando você vai ao aniversário de alguém, de um amigo, o aniversário da mãe, né? Tem muitas famílias que falam, né, para as crianças, para os adolescentes, se fizer tal coisa, né, vai ganhar algo, não é mesmo? Não é assim? E no aniversário de vocês não esperam um presente que seja de alguém? Pois é. Mas vocês sabem que hoje eu quero mostrar aqui para vocês, olha só, é uma embalagem de presente, não é? Tem algo aqui dentro, que depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Este presente aqui, ele é gratuito, ele não pede nada em troca, nada em troca, isso mesmo. Este presente foi nos dado de graça, nós não merecemos este presente, mas Deus nos deu este presente, porque Ele nos ama, porque Ele criou todo mundo para que nós viéssemos a usufruir deste mundo. E o Senhor, Ele quer que nós aceitemos este presente aqui, né, com o nosso coração aberto, para que, através deste presente, a nossa vida possa ter uma mudança
mudança de comportamento, mudança de atitudes, mudança de pensamento, um novo olhar para as coisas. E sabe o que tem aqui dentro? Quem é esse presente que Deus nos dá gratuitamente? Pois é algo que muitas pessoas, infelizmente, estão desprezando. Mesmo neste período tão difícil, né, que nós estamos vivendo, meio à pandemia, tem muitas pessoas que estão se esquecendo, né? Mas graças a Deus que tem outras que estão se lembrando, estão voltando seus corações para este presente maravilhoso. Pois bem, aqui nós temos este presente. E este presente é Jesus. Isto mesmo, Jesus, o nosso Salvador. Aquele, né, que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós, para que pudéssemos alcançar a salvação e através de Jesus nos tornarmos filhos de Deus, co-herdeiros de Deus. O que é isso? Através de Jesus nós temos direito à herança de Deus, nós temos direito à Nova Jerusalém, este lugar ao qual o Senhor Jesus, Ele disse que foi preparar e vai vir buscar a sua igreja para ali estar e morar, né? Ali com Ele. Glória a Deus. Então, a gente precisa entender que esta graça de Deus revelada em Jesus é para nos salvar. Isso mesmo. Pois, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue derramado por nós, aí nós podemos alcançar a salvação. E a gente precisa entender também quão é importante nós aceitarmos este presente. Você não gosta de ganhar presente? Gosta, né? Então, e ganhar presente é tão bom. Então aceite esse presente que é maravilhoso, que ninguém pode te dar. Esse presente que só Deus pode te dar, que é Jesus Cristo, o seu único Filho, que Deus tinha e entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Aleluia. O que é a graça? Então, certamente você já cantou, já ouviu pregações a respeito, né? Recitou poemas sobre isso, leu textos bíblicos, postou na rede social, tem louvores que falam sobre a graça, e talvez você já falou para algum amigo, mas ainda persiste em sua mente uma intrigante e desconcertante pergunta: afinal de contas, o que significa mesmo a palavra graça? Você sabe o que significa a palavra graça? Não sabe, adolescente? Bom, então vamos entender o que significa graça, né? É algo que nós não merecemos. Que eu já tenho falado aqui, tá? A graça nos diz assim, que é importante a gente entender que não podemos falar sobre a graça sem tratar do pecado. Exatamente. Porque a graça, a manifestação da graça de Deus para nós é Jesus Cristo. Para que, através de Jesus, nós fôssemos perdoados pelo nosso pecado. Sabemos que foi através de Adão e Eva que o pecado entrou na humanidade. Sabemos também que muitos anos antes de Jesus vir, os homens tentaram apresentar sacrifícios, né? Apresentaram inclusive para perdão dos seus pecados, mas apenas um cordeiro imaculado, que é Jesus, que é a nossa graça, pôde nos perdoar. E dali para frente, então, a gente poder viver uma vida diferente em Jesus Cristo. Tá? O apóstolo Paulo aqui, ele é bem enfático a dizer que todos os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso mesmo, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas o que é pecado, prof? Adolescente, você sabe o que é pecado? A mentira é pecado, a desobediência aos pais é o pecado, a desobediência às autoridades constituídas por Deus sobre a tua vida também é pecado. Falar mal de outra pessoa é pecado.
né? E tantas outras coisas é pecado. E este pecado nos afasta de Deus, certo? Então, a prostituição é pecado, o roubo é pecado, né? Fazer uso de drogas é pecado, né? Isso maltrata o nosso corpo, essa máquina perfeita que Deus criou, e a gente deve cuidar dessa máquina perfeita que é o nosso corpo que Deus criou, porque nela habita o Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo está falando isso lá em Romanos, capítulo 13, 23, ele é radical ao afirmar que o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Não se engane, pois o pecado mata, destrói e causa separação entre o homem e Deus. Isso mesmo, né? Então, quando pecamos, porque não existe pecadinho, pecado e pecadão, não. Tudo é pecado. Pecado não tem tamanho, adolescente. Pecado não tem tamanho, tudo é pecado. E este pecado nos afasta de Deus. E você quer estar pertinho de Deus ou quer estar longe de Deus? Nós devemos entender que o mais importante, por mais difícil que seja, é dizer não às coisas deste mundo, às coisas que nos afastam de Deus. Às vezes pode ter um filme, uma programação na televisão ou na internet que você gosta muito, mas será que essa programação ela está de acordo com a palavra do Senhor? Ou essa programação fere o que diz a Bíblia, né? O que nos orienta a Bíblia ao fazer a cada dia? Pense nisso, tá bom, adolescente? Porque Jesus foi preparar um lugar muito lindo para nós e a gente tem que estar preparado para subir, tá bom? Não vai ser de qualquer jeito, não, certo? Então, não precisa, né? A gente não precisa pecar e nos afastar de Deus. É claro que quando nós fizemos nossas escolhas, e muitas vezes não são fáceis de fazer, né? Não são fáceis, mas são importantes se a gente quer alcançar o céu, tá bom? Então a gente também precisa entender e pedir a Deus quando nos faltar sabedoria para fazer boas escolhas, para que a gente venha se afastar, né, do pecado, tá bom? Porque ainda o apóstolo Paulo nos diz aqui, quando ele escreve, né, cartas a Roma, né, ali, então Romanos 5 e 8, que ele está nos dizendo assim, ó: entretanto, ele nos mostrou o quanto nos ama, enviando seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados na cruz, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos este presente, mas Deus amou o mundo, como diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como é que a gente vai ter vida eterna? Aceitando Jesus como nosso Salvador. Amém? Então, assim, a graça nos foi revelada e trouxe salvação. Está escrito lá no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. E Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Razão, então, pela qual alguns a definem corretamente, não apenas como favor imerecido de Deus para nós, mas também como favor concedido, Deus nos deu, este favor que é Jesus Cristo. Mas por que Ele nos deu? Ele nos deu para que a gente não pereça. Somos criação dele. Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Lembram a lição do último trimestre? Falava sobre isso. E a gente precisa entender, adolescente, o mistério de Deus sobre a sua criação, o mistério de Deus sobre todas as coisas. Claro que tem alguns mistérios que Deus não vai nos trazer a revelação, o Senhor não vai nos trazer neste momento entendimento, mas o importante é nós crermos, termos esperança
e vivermos com fé, vivermos esperando Jesus Cristo, que vai surgir nas nuvens ao som das trombetas, e vai vir nos buscar. Aleluia! Glória a Deus. Então, como, está escrito aqui, a graça deve ser entendida como algo que vai além de um simples conceito de valor meramente intelectual. Isso mesmo. Ela é uma experiência transformadora, uma presença que comunica a vida, é uma pessoa em ação, Jesus Cristo. Como dizia, então aqui tem um comentário da revista, o pastor John Stott, não sei se a expressão está correta, que dizia assim: a graça é Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. Prestar atenção nisso. Deus se entregando, Deus se humilhando, O que diz aqui o comentário da nossa revista pelo pastor John Stott, ele falando que graça é isso, é Deus amando a sua criação. Nós somos a criação de Deus. E Ele não quer que apenas sejamos a sua criação. Ele quer nos chamar de filhos. Só que para nós nos tornarmos filhos, precisamos aceitar essa graça que é Jesus Cristo em nossas vidas. Você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aceite esse presente lindo que o Senhor tem. E não tem hora e nem dia, não vai esperar seu aniversário para ganhar, não vai esperar algo, para ganhar uma recompensa. Não precisamos fazer nada. É de graça, Então, a gente precisa abrir o nosso coração e a nossa mente para Jesus. A graça lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento caracteriza pelo tempo da lei, lá no Antigo Testamento, tá? Ou dispensação da lei, como alguns estudiosos denominavam ao folheamento. Ao folhearmos as páginas tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós veremos a graça de Deus manifestando na vida de pessoas. Isso mesmo, de famílias e de nações. Então, a gente precisa entender esta graça, como ela é importante, certo? E ela é para todo mundo, não tem idade. É para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, A graça é para todo mundo. Vamos ver alguns exemplos aqui que servem como prova de que Deus é misericordioso e atua com graça na vida e na história de pecadores, Lá em Êxodo 33, 19. Vamos ler lá em Êxodo? Abra sua Bíblia aí. Êxodo 33 e 19, que nos diz o seguinte: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor está falando com quem aqui? Com Moisés. O Senhor está falando com Moisés. Então, a graça que levou Deus a escolher Israel, a preservar Noé, a perdoar Jacó, a visitar Elias, a convocar Moisés e a oferecer outra chance a uma mulher adúltera. Isso aqui são exemplos de graça, de oportunidades que Deus deu para eles. Aleluia. Então a gente precisa continuar firme, continuar compreendendo que a misericórdia e a graça, elas refletem os aspectos gêmeos do caráter de Deus. E isso resolve o dilema da pecaminosidade humana e a justiça de Deus. Bom, se Deus se caracteriza apenas pela justiça, todo mundo seria condenado, não é mesmo? Mas Deus é amor e prova disso que enviou seu único filho. Por quê? Porque Ele ama a sua criação. Eu e você,
Então, continuando aqui. A graça de Deus apresentada em Romanos, a carta ali de Paulo, a igreja que está situada em Roma, é mais uma longa e doutrinária de todas as cartas do Novo Testamento. Não por acaso, o reformador alemão, Martinho Lutero, a chamava de a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. A gente falou sobre Martinho Lutero lá em outubro, tem uma live aí no nosso canal que fala sobre a história ali de Martinho Lutero. Numa linguagem infantil, mas tem dados históricos importantes para você. Assiste lá, tá bom? Então, não por acaso o reformador alemão, então Martinho Lutero, a chamava de a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Nela, o apóstolo Paulo, trata de questões relacionadas à justiça de Deus, à justificação pela fé, ao pecado, à graça de Deus, à influência de grupos judaizantes na igreja, a questão entre eles, entre crentes gentios e judeus, em relação à dieta de alimentos, a posição de Israel diante de Deus, considerando sua rejeição ao Messias. Nós precisamos agradecer a Deus também a oportunidade de ter enviado o apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos gentios, certo? Que lá no início do ministério, isso não foi em comum acordo com os demais discípulos da época, como Pedro. Se você for ler a Bíblia, for estudar um pouquinho mais, vai ver, o que aconteceu lá. Então, mas não vou contar não. Vá lá e estude e descubra você mesmo, tá? Mas o quão importante é a gente entender tudo isso que Deus tem para nós, adolescentes. Isso mesmo, tá? Então, a gente precisa aceitar essa graça que é Jesus Cristo, certo? E se você quer saber mais, agora, a gente também vai iniciar um momento em que teremos nossas aulas presenciais na nossa sede da nossa igreja ali na Restinga com os adolescentes. Então você que mora perto, você que tem condições de estar ali, venha participar, aonde nós temos muito mais tempo para compartilhar essa palavra, essa lição com cada um. Adolescente, esperamos vocês lá, certo? Todos os domingos às 9 horas da manhã, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que esta graça, que este presente que é dado sem esperar nada em troca, é Jesus Cristo, certo? E Ele está querendo que você o convide para entrar no seu coração, para fazer morada. E você vai ver que tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Os problemas que vocês têm, os conflitos que vocês têm, eles não vão terminar, não. Mas vocês vão poder lidar com eles de uma maneira diferente. Porque o Senhor vai estar com vocês. O Espírito Santo vai ajudá-los, vai conduzir, vai dar entendimento. Então essa é a diferença, de quando nós recebemos este presente maravilhoso que é Jesus Cristo, e para a gente enfrentar essas dificuldades do dia a dia. E qual a diferença, de quem não tem Jesus ainda, como é que ele enfrenta tudo isso? Tá bom? Porque os problemas não acabam porque a gente aceita Jesus, não. Mas o Senhor nos dá sabedoria de como enfrentá-los, de como resolvê-los à luz da sua palavra. Essa é a grande diferença, certo? E o que nós temos como promessa é de morar no céu, se permanecermos firmes e fiéis. Você que não aceitou Jesus ainda, quer aceitar o Senhor como seu único e eterno Salvador, confesse agora a Ele os seus pecados, convide-o para entrar no teu coração e o seu nome será escrito no livro da vida. Aleluia! Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos por mais uma lição e te pedimos, Senhor, que venha fazer-te presente no nosso meio em todo o tempo. Neste momento, todo aquele, Senhor, adulto, jovem, adolescente, criança, que está te aceitando como único e eterno Salvador. Oh, meu Deus, que verdadeiramente, Senhor, eles possam permanecer firmes diante de Ti.
Abençoa cada um de maneira maravilhosa, Senhor. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome de cada um no livro da vida. E, Senhor, prepara homens e mulheres fiéis que te servem para ajudar, Senhor, estes irmãos nesta caminhada, né? Neste início de caminhada na fé, Senhor. Nós te pedimos, abençoa os nossos adolescentes, as suas famílias, ó Deus, e fica conosco, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então não se esqueça, curta lá o vídeo, deixe os comentários, sugere aí o que vocês querem aprender, deixem as suas perguntas, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva e compartilhe. Juntos, vamos anunciar a palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa. E vamos dizer para todo mundo, Jesus é o nosso maior presente. Aleluia! Ele nos ama, tá bom? Ele está aí com você, Ele está aqui comigo. Ele está ao mesmo tempo em vários lugares cuidando de toda a humanidade. Esse tempo de pandemia vai passar, porque tudo tem um tempo, não sou eu que digo, mas é a Bíblia que diz que é tempo para todas as coisas. E logo, né? Não digo que as coisas vão voltar ao normal, mas as coisas, elas podem voltar melhor do que antes, porque todos nós tivemos experiências e todos nós nunca mais seremos os mesmos após essa pandemia. Amém? Deus os abençoe, meus adolescentes queridos, e que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe as suas famílias, mesmo em período de férias. Não deixem de estudar a palavra do Senhor, tá bom? Porque o inimigo, ele está assim ao derredor de cada um, esperando uma única oportunidade para entrar e fazer um estrago. Não permita isso. Então permaneça firme, mesmo em período de férias, orando, se consagrando, lendo a Bíblia e participando das lições da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deixe seu joinha ali, curte, Deus abençoe, a paz do Senhor. Tchau!